Fala turma! Vamos falar sobre língua portuguesa para o concurso público da Unesp. Porque língua portuguesa está lá nos conhecimentos gerais, no conteúdo programático, no edital, que é a Bíblia do seu concurso, para qualquer cargo. Turma, galera, qualquer cargo. Existe a cobrança do português. Tudo bem? E sempre, na prova do concurso público da Unesp, qualquer cargo de nível fundamental, nível médio ou nível superior, na prova, na parte da prova, conhecimentos gerais, juntamente com matemática, juntamente com o Regimento Geral da Unesp e os 4 títulos da Constituição do Brasil, tem, ou melhor dizendo, corretamente dizendo, há ou existem questões de língua portuguesa, que são 10 questões, sendo que geralmente a maioria é sobre a interpretação do texto. Ou se não diretamente uma compreensão e interpretação do texto, você vai precisar ler o texto para responder a algumas questões. Tudo bem? E qual é a dica do vídeo? E pretendo fazer vários vídeos com diversos textos que caíram em provas anteriores de concursos públicos da Unesp. Ao invés de começar a prova, porque a prova se inicia, aqui está, vamos mostrar, é a primeira página da prova. Vamos utilizar a prova objetiva, assistente operacional 2, área de atuação, cozinha. Tudo bem, existem as orientações aqui. E vamos lá, a prova começa com língua portuguesa, conhecimentos gerais. Prova, percebam, primeira questão, a prova contém quantas questões? Vamos ver juntos. 40 questões. Claro que da questão 20 até, ou melhor dizendo, da questão 21 até a questão 40, para o cargo de área de atuação cozinha, assuntos que tenham a ver com cozinha, são os conhecimentos específicos. Só como curiosidade, a água do balcão térmico deve ser trocada diariamente e mantida a temperatura de... Percebem? Turma, galera. E aí? Você responderia a uma questão? Mas não é o intuito deste vídeo. Não estamos falando sobre os conhecimentos específicos, que tem a ver com a área de atuação. Lembre-se, conhecimentos específicos, tudo a ver com a área de atuação. Vamos falar dos conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, entre os quais português, matemática, Constituição do Brasil, títulos 1, 2, 3 e 8, e mais o Regimento Geral da Unesp. 40 questões, metade, 20 questões das 40, conhecimentos gerais. Destas 20 questões de conhecimentos gerais, 10 questões são sobre português. Então você pega a prova, a primeira coisa que você olha. Comecei a prova, conhecimentos gerais, língua portuguesa, e aqui já diz. Leia o texto a seguir para responder as questões de números 1 a 8. Olha só a dica de ouro, que legal. Em vez de ler o texto, ao invés de ler o texto, vá às questões e perceba se realmente eu preciso do texto para responder cada uma dessas questões. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 8. Todas as questões eu vou precisar do texto. Vamos ver. Questão 1. O texto informa que no Japão... Opa! Então eu preciso do texto mesmo. Porque eu posso saber muita coisa sobre o Japão. Mas aqui fala, o texto informa que no Japão... Então não é o que você sabe do Japão. Tem samurai, tem a katana, shuriken... Como é que chama aquela coisa lá de suicídio? Harakiri, tem geisha, tem o Monte Fuji, o Japão está lá na Ásia, é um arquipélago. Não é isso, galera. 2. De acordo com informações do texto, é correto afirmar que no Japão... Opa, de novo, eu preciso do texto. Porque nada do que eu conheça sobre o Japão, sou um expert em Japão. Morei no Japão 50 anos, tá bom. Mas aqui para a questão 2... você precisa dos conhecimentos que estão no texto. Vamos ver a questão 3? Assinale a alternativa em que a palavra em destaque na frase
está empregada em sentido figurado. Percebem que esta questão 3 aqui, galera, você não precisa do texto. Por quê? O que você vai analisar é alternativa por alternativa. Ele até referencia, olha, lá no primeiro parágrafo do texto, disse, entre aspas, muitas vezes os pombos são vistos como incômodos transmissores de doenças. Reticências, fechou aspas. Percebeu? Você já tem o que ler aqui, ó. Você não precisa do texto. Para responder a questão 3, você não precisou do texto, como dizia a prova. A prova não disse pra gente? Leia o texto a seguir para responder as questões de números 1 a 8. Quer dizer que eu precisaria ler o texto para responder questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, etc. e tal, até a questão 8. Já vimos que não é verdade. A questão 3 eu respondo sem o texto. Tudo bem? E a questão 4. Leia as passagens do texto. Olha que coisa diferente. Aqui trouxe do segundo parágrafo uma passagem, um trecho ou um excerto. É uma outra palavra que utilizam muito em concursos públicos. Aqui outro excerto, ou trecho, ou palavra. Ou melhor dizendo, ou frase, ou oração do texto. Ou passagem. Então você tem as duas passagens, uma do segundo parágrafo, outra do terceiro parágrafo. E a questão 4 da prova diz que os termos em destaque, no caso aqui, a palavra ser, partícula ser, no caso aqui, a palavra mas, a conjunção mas. E aqui também é conjunção, tudo bem? Para não falar coisa errada no vídeo. Os termos em destaque nas frases expressam, na ordem em que se apresentam, relação de sentido de. Olha que interessante. Nesta questão, o importante é prestar atenção nisso aqui, ó, na ordem em que se apresentam. Eu tenho duas passagens do texto. A passagem que diz, o motorista foi preso, mas não foi indiciado. É a primeira passagem ou a segunda passagem da questão? É a segunda, galera. Aqui está a primeira. Aqui está a segunda. Então, quando você observar as alternativas, você tem que pensar. A primeira aqui tem a ver com a primeira passagem. A segunda com a segunda passagem. E aí você observa. Esta palavra se exprime condição. Esta palavra mas exprime oposição. Ou esta partícula se exprime comparação. E essa partícula mas exprime uma conclusão? É isso que você vai responder. Precisou do texto? Nós nem lemos, galera. 5. No trecho do terceiro parágrafo, o motorista foi preso, e acusado. A palavra em destaque apresenta em ordem um sinônimo e um antônimo na alternativa. De novo na ordem, galera. Em ordem, na sequência, respectivamente. Violar é a palavra em destaque. Não é verdade? Está em negrito. Tudo bem? Violar. Um sinônimo e um antônimo. Então, quando você observar, olhar as alternativas, por exemplo, a alternativa E, infringir, precisa ser sinônimo de violar. Tudo bem? Violar. Como sinônimo, eu tenho cumprir, eu tenho respeitar, eu tenho observar, eu tenho descumprir. Eu quero o sinônimo de violar. Agora, eu quero um antônimo. Então, na segunda parte aqui, ó, na alternativa A segunda parte, transgredir. Na B, desrespeitar. Na C, considerar. É isso que você tem que ver. Então, imagine a alternativa C. Respeitar é um sinônimo de violar. Na alternativa C, considerar é um antônimo de violar. É isso que você tem que saber. Precisou do texto? Não precisou. Questão 6. Leia os seguintes trechos e os termos em destaque. De novo, galera, ele traz o trecho, ele traz a passagem, ele traz o excerto, o pedaço do texto para você. Você vai ler aqui, ó, os termos em destaque, aquele que expressa uma hipótese é. Aí você olha, quais são os termos de destaque? Podem, descobrirem, atravessam, devem, está. Qual destes termos destacados? São 5. E estão nas alternativas. Quais deles? Ou qual deles é o termo que expressa uma hipótese? Tudo bem, você não precisou de novo do texto, galera.
Mas nós vamos ler o texto neste vídeo. A 7. Assinale a alternativa em que nas frases modificadas do texto, o emprego do sinal indicativo de crase na palavra em destaque e a concordância verbal estão de acordo com a norma padrão. Então, eu tenho nas alternativas frases que estavam no texto, nós nem lemos, mas elas foram modificadas. E com a modificação da frase que estava no texto, você nem precisa olhar como ela está no texto. Você está olhando aqui a alternativa A. E ele está falando do sinal indicativo de crase, do acento grave, aqui, ó. Esse acento pode ou não pode? É isso que você responde. Qual que está de acordo com a norma padrão? A alternativa A? Não pode ter crase aqui, não pode ter esse sinal indicativo de crase, não pode ter esse acento grave na palavra ou na letra A. Por quê? Porque aqui eu só tenho uma preposição. Não posso ter, antes de um pronome, um artigo. Tudo bem, galera? Então, se eu não tenho artigo, eu não tenho preposição, mas artigo que daria a crase? Eu não tenho. Então, aqui não pode ter crase. A respeito das leis, será que poderia? É isso que você está avaliando, você não está olhando o texto. Olha a questão 8. Leia as passagens do texto. De novo, aqui estão trechos, excertos, passagens do texto. E fala os pronomes em destaque. Quais são os pronomes em destaque? Los, no primeiro trecho, primeira passagem, e o pronome a. O médico veterinário que a realizou. Então, o pronome a e o pronome los. Percebem? De novo, você não leu o texto. Então, tudo bem. Existem ainda aqui na prova as questões 9 e 10 que não foram mencionadas lá no começo do vídeo, que falamos que o texto aqui é para ser lido, diz que é para ler o texto para responder as questões de número 1 a 8. E percebemos que só precisamos do texto para a questão 1, porque diz, o texto informa que no Japão. E para a questão 2, que diz que, de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que no Japão. Então, outra dica. Primeiro, viu, leu rapidamente, passou os olhos nas questões. 1, 2, 3, percebeu, olha, das 10 questões de português, disseram para mim, na orientação, que era para ler o texto para resolver 8 questões das 10. Percebemos que não. Com a passada de olhos, percebemos que só 2 questões precisam do texto para serem respondidas. Depois dessa primeira análise, agora você lê a questão. Não lê o texto ainda. Você lê a questão e as alternativas. Por quê, galera? Você lê a questão e o enunciado, por exemplo, aqui é tão curto, né? Ó, o texto informa que, no Japão, quer dizer que você tem que olhar as alternativas, buscar a alternativa correta, que esteja de acordo com o que está escrito aqui no texto. Então você passa os olhos rapidamente. O texto informa que no Japão, diferentemente de outros países, os pombos são indesejados por transmitirem várias doenças. Opa, será que é isso que o texto fala? Não sei, eu não li, mas eu estou com isso na cabeça. Porque diz a alternativa A que, no Japão, os pombos são indesejados. A B, a legislação, no Japão, exige permissão estatal para eliminar os ninhos com os ovos feitos nos terraços. Opa, então eu vou ler o texto. Será que vai falar de uma legislação? C de casa. A pessoa poderá destruir um ninho de pombo desde que comprove a existência de ovos nele. Olha só, galera, falando sobre eliminar ninhos, falando sobre destruir ninho. Então, eu já estou olhando a questão e as alternativas. Quando eu ler o texto, quando eu fizer a leitura do texto, eu vou ficar atento. No Japão, realmente, as pessoas não gostam dos pombos por causa de doenças? Opa, tem alguma legislação que faça, ou que tenha a ver com uma permissão estatal para eliminar ninhos? E sobre eliminar ninhos? Então quer dizer que pode ser destruído um ninho de pombo se houver ovos. E a alternativa D? Os pombos que perturbam os moradores podem ser mortos sem aprovação das autoridades. Opa, aqui está afirmando alguma coisa, hein? Então quer dizer que o pombo perturbou um morador no Japão. Pode matar, sem qualquer aprovação de autoridades. Será que é isso que o texto vai falar para a gente? E não é questão de certo ou errado, se você acredita ou não. Você vai ler o texto e aceitar. E, de escola, a legislação inocenta todos os motoristas que se envolvem
e mortes de pombos no trânsito. Opa! Tá falando então daquela situação, daquele monte de pombo na rua, o carro tá passando e saiu atropelando. E matou ali um pombo, 2, 3. E diz que a legislação inocenta. Peraí, falou de legislação. Falou de legislação. Tá falando de matar no trânsito. Será que tem isso no texto? Tá falando que o Japão, pombo não é legal, não gostam, porque transmite doença. Agora vamos ler o texto, galera. Depois vamos ver a questão 2. Isso mesmo. Bem lembrado. Aprendemos que nesta prova, 10 questões de português, a orientação aqui dizia: leia o texto para responder as questões de 1 a 8. Antes de ler o texto, nós fomos ver as questões. Opa, a questão 1, eu preciso do texto. A questão 2, eu preciso do texto também, Fábio. Beleza. A 3 não precisava, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 também não. A 9 a 10 nem tem a ver com o texto. Então nós ganhamos tempo, galera. Pensa o seguinte, ó, eu falando e eu enrolando, digamos assim, no bom sentido e querendo o seu bem. Passando uma dica. Foram 16 minutos do vídeo. É claro que você, se fizesse, sem toda essa preocupação que eu estou com o vídeo, passasse os olhos nas questões. Olha, a 3 não precisa do texto. A 4, a 5, a 6, não precisa. Então eu sei que a 1 e a 2 precisam. Agora eu li a questão 1, agora eu vou ler a 2. Por quê? Quando eu estiver lá no texto, eu já vou procurar a eventual resposta correta. Vamos ver, ó. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que no Japão, de novo, nós não lemos o texto. Você pode até passar os olhos no título. Motorista é preso por atropelar um pombo no Japão. Ler o título, galera, não ajuda você a responder as questões. Porque você leu isso, ó. Motorista é preso por atropelar um pombo no Japão. Aí você vê na questão 1. A legislação inocenta todos os motoristas que se envolvem em mortes de pombos no trânsito. Tá certo? Tá errado? Eu não sei, eu não li o texto. Fábio, mas o título tá falando uma coisa e parece que a alternativa diz outra. Lá diz que culpou, aqui diz que inocentou, mas não é suficiente o título. Tudo bem? Agora vamos ver a 2, galera. Um processo foi movido contra um motorista que não respeitou o semáforo vermelho. Opa, o título fala que o motorista foi preso por atropelar um pombo no Japão. Será que ele avançou o semáforo quando estava na cor vermelha? É isso que diz o texto? Não sei. O motorista de táxi provocou a morte de um bando de pombos ao dirigir em alta velocidade. Opa, então quer dizer que o motorista é preso por atropelar um pombo. E agora diz a alternativa que o motorista de táxi, eu não sabia que era de táxi pelo título, e diz que provocou a morte de um bando de pombos. Espera aí, um pombo é diferente de um bando de pombos. Galera, mas só o título não vale nada. Eu só estou lendo a questão, porque quando eu ler o texto, eu já mato a questão. E eu trouxe aqui, galera, ó, está aqui o gabarito da prova. Vamos lá. O motorista de táxi foi considerado o autor do crime e cumpriu a pena de 3 anos na prisão. Opa! Isso aqui é importante, ó, 3 anos. É um dado. Será que está no texto? Vamos assinalar aqui numa cor? Vamos marcar aqui, azul. Azul não, azul. Isso, azul sim. Deixamos marcado. Você na sua prova, você está fazendo a primeira leitura, nem leu o texto, viu que a questão 1 e viu que a questão 2 precisa do texto? Então veja as coisas importantes. Vamos ver. Semáforo vermelho. Vai falar isso no texto? Marquei. Com a minha caneta de tinta preta. Preta. Então ele estava em alta velocidade? Marcamos. A lei de vida selvagem, fala dessa lei no texto? Marca com a sua caneta, galera. Caneta de tinta preta. Protege os pombos que merecem respeito ao atravessar as ruas. Será que existe isso de respeito ao pombo que atravessa a rua? O limite de velocidade, olha aqui, diz que é de 56 km por hora. Nas cidades, de acordo com legislação, ó, falando de legislação de novo. Então você marcou com a caneta preta, tinta preta. Você marcou vermelho, alta velocidade, 3 anos, lei da vida selvagem, 56 km por hora. Vamos ver o texto? Motorista é preso por atropelar um pombo no Japão. Muitas vezes, os pombos são vistos como incômodos transmissores de doenças em todo o mundo. O Japão não é exceção, mas lá as aves gozam de certa imunidade legal. De acordo com as leis de vida selvagem do Japão, os moradores não podem matar e não podem remover nem mesmo as aves mais incômodas sem a aprovação das autoridades locais.
Se as pessoas descobrirem um ovo ou um ninho de pombo na varanda, também não poderão removê-los sem aprovação. E os motoristas devem dirigir devagar enquanto os pombos atravessam a rua. Agora, o humilde pombo está no centro de um processo depois que um motorista de táxi de Tóquio foi acusado de atropelar um deles. O motorista foi preso em 3 de dezembro e acusado de violar a lei de proteção à vida selvagem, mas não foi indiciado. Advogados se dividiram a respeito do caso. A polícia disse que ele arrancou após o semáforo ficar verde, lançando o táxi contra um bando de pombos a uma velocidade de cerca de 56 km por hora, matando um pombo. Foi solicitada uma autópsia. O veterinário que realizou a autópsia determinou que o pombo havia morrido de choque traumático. As vias pertencem aos humanos, portanto, os pombos deveriam ter se esquivado, teria dito o motorista à polícia. De acordo com a lei de vida selvagem, os pombos selvagens não são diferenciados de outras aves selvagens e só podem ser mortos se for comprovado que são um problema, como por exemplo, se forem portadores de doenças ou danificarem plantações ou gado. A pena por matar um pombo sem permissão é de até 1 ano de prisão ou uma multa de cerca de $7.000. Aqui o autor, a fonte, indiciado, até colocou aqui pra gente, indiciado é considerado culpado. Tudo bem, galera? Você percebeu o asterisco aqui no texto? Não foi indiciado, ou seja, ele não foi considerado culpado. Mas nós lemos o texto e foi apenas uma leitura. Essa única leitura do texto, galera, foi suficiente, por exemplo, para você matar a questão 2? Porque diz, na questão 2, de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que no Japão, um processo foi movido contra um motorista que não respeitou o semáforo vermelho. É isso. Eu acho que no texto falou que ele arrancou quando o semáforo ficou verde. Então ele estava parado. A cor agora é verde. Ele arrancou. Então ele não passou no semáforo vermelho, galera. Foi o meu entendimento. Um motorista de táxi provocou a morte de um bando de pombos. Não. Em alta velocidade, tudo bem, ele arrancou no sinal verde. Mas ele provocou a morte de um bando de pombos? Não. Havia um bando de pombos na rua. Mas ele matou um pombo por causa de um pombo. Não é a B. O motorista de táxi foi considerado autor do crime e cumpriu a pena de 3 anos na prisão. Galera, disse aqui no texto, ó. Cadê o asterisco? O motorista foi preso em 3 de dezembro e acusado de violar a lei de proteção à vida selvagem, mas não foi indiciado. Então, ele foi preso? Foi considerado autor do crime e cumpriu a pena de 3 anos na prisão? Eu não vi o número de 3 anos na prisão. Vamos ver o D, a letra D. A lei de vida selvagem protege os pombos, que merecem respeito ao atravessarem as ruas. Essa lei fala sobre isso, ela é citada até 2 ou 3 vezes, galera. Mas falou sobre isso? Você vê como que não é tão simples. Mas, se você fez uma leitura anterior da questão, e depois você lê o texto, você já foi procurando. Ah, falou de semáforo vermelho? Falou que é 56 km por hora? Existe essa lei de vida selvagem? 3 anos de prisão, foi citado no texto. O motorista estava em alta velocidade, mas ele matou um bando de pombos ou matou um pombo só? Então você já leu o texto com outros olhos, galera. Leiamos aqui, ó. De acordo com a lei de vida selvagem, os pombos selvagens não são diferenciados de outras aves selvagens e só podem ser mortos se for comprovado que são um problema, como, por exemplo, se forem portadores de doenças ou se eles danificarem plantações ou gado. Galera, turma. Então a lei protege os pombos, que merecem respeito ao atravessar a rua. É isso que falou a lei? Opa! Tem o trânsito lá. Tem pombo, vamos respeitar por causa da lei. É só isso? É tudo isso? Galera, olha aqui sobre as leis de vida selvagem no Japão. Os moradores não podem matar ou remover nem mesmo as aves mais incômodas sem aprovação das autoridades. E os motoristas devem dirigir devagar enquanto os pombos atravessam a rua. Opa, Fábio! O motorista de táxi, a lei de vida selvagem protege os pombos, que merecem respeito ao atravessarem as ruas. Mas eu consigo concluir isso, galera, porque diz que, de acordo com as leis lá do Japão, os motoristas devem dirigir devagar.
Primeiro que o cara arrancou no sinal verde. Ele já estava errado de acordo com a lei. Então, os motoristas devem dirigir devagar, enquanto os pombos atravessam a rua. Peraí, e a alternativa fala o quê? A lei de vida selvagem protege os pombos? Protege, tudo bem. Que merecem respeito ao atravessar as ruas? Eu consigo tirar essa conclusão, galera. Enquanto os pombos atravessam a rua. Então os motoristas devem dirigir devagar. Por quê? Porque os pombos merecem respeito? Pode ser. Pode ser. Tá vendo? Mas eu disse pode ser, eu não sei se é alternativa ainda. Para eu ter a certeza numa questão de prova assim, galera, não pode passar o olho. Olha, questão 2, eu li a D, eu fiz a leitura do texto, eu tirei a conclusão, é a alternativa D. Não vou nem olhar a alternativa A, B, C, nem a alternativa E. Vamos ver a alternativa E, galera. O limite de velocidade nas cidades, de acordo com a legislação, é de 56 km por hora. Vamos ver. Onde é que citou 56? A polícia diz que ele arrancou após o semáforo ficar verde. Então ele só arrancou quando ficou o semáforo verde. Então não tem nada de semáforo vermelho. Ele não passou no semáforo vermelho. Lançando táxi contra um bando de pombos e matou um. Então ele também não matou um bando de pombos. Ele matou um pombo do bando. Tudo bem? E olha aqui. E ele estava a uma velocidade de cerca de 56 km por hora. Em nenhum momento no texto falou que o limite de velocidade, de acordo com essa lei de vida selvagem, é de 56. Disse que essa pessoa, esse motorista no Japão, que matou o pombo daquele bando de pombos que estavam na rua, ele arrancou no semáforo verde, mas não fala, olha, ele matou o pombo, mas ele estava dentro do limite de velocidade, que nas cidades, de acordo com uma legislação, é de 56 km por hora. Não é isso que o texto falou. O texto disse que ele estava a 56 km por hora quando matou o pombo daquele bando de pombos. Então perceberam, galera? Não falou que ele cumpriu 3 anos de prisão. Não falou que ele provocou a morte de um bando de pombos. Não, ele matou um pombo. Ele não atravessou no semáforo vermelho. Então ele respeitou o semáforo vermelho. Quando abriu o sinal verde, ele arrancou. Não é A, não é B, porque ele não matou um bando de pombos. Um bando de pombos, ele não matou. Ele não ficou 3 anos na prisão, não fala isso no texto. Ele estava a 56 km por hora. E no texto nós não sabemos se é o limite. Olha, nas ruas das cidades, até 56 km por hora é o limite, tá tudo bem. Não, não tem isso no texto. Diz que ele estava a 56 km por hora. Então eu acredito que seja a alternativa D de dado. Vamos ver no gabarito? Posso estar errado, galera. E eu erro juntamente com vocês, sem preocupação. 2. D de dado. Vamos ver se era? 2. A alternativa desta questão, galera. Aqui, ó. D de dado. Tudo bem? Beleza. Agora vejamos a questão número 1. O texto informa que no Japão, diferentemente de outros países, os pombos são indesejados. Não, não é verdade. Porque nós lemos aqui no comecinho, muitas vezes os pombos são vistos como incômodos transmissores de doença em todo mundo. O Japão não é exceção, mas lá as aves gozam de certa imunidade legal. Então não quer dizer que os pombos no Japão são indesejados por transmitirem várias doenças. Não. Não é isso que conseguimos tirar a conclusão. Será que é? Fiquei na dúvida, Fábio. Então, tá bom, vamos ver a B. A legislação exige permissão estatal para eliminar os ninhos com ovos feitos nos terraços de casa. Falou isso no texto? Falou de terraço de casa se tiver ovos? E a legislação fala que pode... Falou, galera. Eu não lembro. A pessoa poderá destruir um ninho de pombo desde que comprove a existência de ovos nele. Vamos ver, ó. Se as pessoas descobrirem um ovo ou um ninho de pombo na varanda, também não poderão removê-los sem aprovação. Opa! Então não pode ser isso. Não tem nada de que a pessoa pode destruir um ninho se houver ovo lá. Não, não. Os pombos que perturbam os moradores podem ser mortos sem aprovação das autoridades. Meu Deus, mas o texto já começa a falar que as aves gozam de certa imunidade legal. Quer dizer que elas têm uma proteção da lei. Vamos ver. A legislação inocenta todos os motoristas que se envolvem em mortes de pombos no trânsito. Galera, não falou do caso lá da pessoa que passou no sinal verde,
tinha um bando de pombos, ele estava a 56 km por hora, ele arrancou no sinal verde, foi lá e matou um pombo de um bando de bilhões de pombos, ele matou um. Não deu problema para ele? Não deu ruim, como diz a moçada? Então eu acho que é a alternativa A, Fábio. Diferentemente de outros países, os pombos são indesejados por transmitirem várias doenças. Então quer dizer que no Japão, diferente de outros países, os pombos são indesejados? Não, porque o texto diz que os pombos são vistos como incômodos transmissores de doenças em todo o mundo. Em todo o mundo, para todos os países, pombos são incômodos. O que diz a alternativa A? Diferente de outros países, os pombos no Japão são indesejados. Não, não. Assim como em outros países, no Japão também os pombos são indesejados, porque podem transmitir doenças. Tudo bem? E a legislação exige permissão estatal para eliminar os ninhos com ovos feitos nos terraços das casas? Vamos ver, de acordo com as leis de vida selvagem no Japão, os moradores não podem matar ou remover nem mesmo as aves mais incômodas sem aprovação das autoridades. Se as pessoas descobrirem um ovo ou um ninho de pombo na varanda, também não podem removê-lo sem aprovação. E motoristas devem dirigir devagar enquanto os pombos atravessam a rua. Então quer dizer que a legislação exige uma permissão do Estado, uma permissão estatal, para eliminar ninhos com ovos feitos nos terraços das casas. Porque falou de ninhos, falou de ovos, falou do trânsito. Então diz que tem uma legislação. Depois contou a história do humilde pombo no centro de um processo. E está falando que se pessoas descobrem ninho ou ovos na varanda, elas não podem remover sem aprovação, de acordo com a lei. Então quer dizer que a legislação exige uma permissão do Estado para que aquela pessoa, aquele japonês, aquela japonesa, possa eliminar ninhos com ovos feitos nos terraços de casas. Mesmo que a palavra ou a expressão terraços de casas não esteja no texto, eu creio que seja a alternativa B. Mas e o medo de errar, galera? Por isso que eu falo, olha, o vídeo já está com mais de meia hora. Você não gastaria meia hora nas questões de português. Eu estou explicando a forma de estudar. Você viu, você primeiro olha todas as questões, as 10 questões de português. Precisam do texto? A orientação era de que da questão 1 até a questão 8 precisava do texto. Você passou os olhos, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebeu que somente a questão 1 e 2 precisa do texto. Você vem estudando português, língua portuguesa. Você faz a questão 3, matou. Faz a 4, a 5, aquela que fala de sinônimo e antônimo. Você nem leu o texto. Aí você resolve as 8 questões de 10 de português e sobraram 2 questões que precisam do texto. Agora sim, você está gastando um pouquinho mais de tempo, porque você não pode ter pressa para responder uma questão dessa, galera. Porque uma questão dessa, por exemplo, essa questão 1, são 5 alternativas e pede aquilo que está de acordo com o texto. É claro que, das 5 alternativas, haverá 2 alternativas que, meu Deus, as 2 parecem que estão de acordo com o texto, mas não. Para a questão não ser passível de recurso, de ser anulada, eu preciso achar apenas uma alternativa que esteja de acordo com o que está escrito no texto. Tudo bem? Então, olha só. A alternativa D, como que é descabida, como é uma extrapolação. Os pombos que perturbam os moradores podem ser mortos sem aprovação das autoridades. Meu Deus, nós lemos lá que precisa da autorização. Tudo bem? A legislação inocenta todos os motoristas? Meu Deus, o caso é do motorista que matou um pombo de um bando de 20 pombos, por exemplo. Ele teve problema, então não inocentou. Deu problema para ele. A pessoa pode destruir ninho de pombo desde que comprove a existência de... Meu Deus do céu, falou lá no texto. Não pode mexer no ninho, não pode mexer nos ovos que encontrar em casa, se não tiver autorização da autoridade. E a alternativa A, galera, que ela está bastante complexa por causa dessa expressão, diferentemente. Espera aí. O texto informa que no Japão, quer dizer que no Japão, lá no Japão, diferente de outros países, pombos são indesejados. Ninguém gosta de pombo porque transmite doença. Vamos ver aqui, galera. Muitas vezes, olha o texto. Muitas vezes, os pombos são vistos como incômodos transmissores de doença em todo o mundo. Primeira coisa, pombos, eles são incômodos.
Ninguém gosta de pombo. É o que diz esse comecinho, que está destacado na cor azul. Pombos, muitas vezes, os pombos são vistos como incômodos, transmissores de doenças. Ninguém gosta dos pombos. O Japão não é exceção. Então, o Japão, galera, se o Japão não é exceção, lá no Japão, o pombo também é visto como transmissor de doença, como um incômodo transmissor de doença. Também é visto. Mas só que, lá no Japão, aves gozam de certa imunidade legal. Perceberam a diversidade aqui, ó? O Japão não é exceção. Quer dizer que lá no Japão, pombos são incômodos, sim. Por isso que a alternativa A não pode ser, porque ela diz, diferente de outros países, os pombos no Japão são indesejados. Não, não. Assim como em outros países, os pombos são indesejados por transmitirem doenças. Da mesma forma que em outros países, os pombos são indesejados por transmitirem doenças. De acordo com o que pensam outros países, os pombos são indesejados por transmitirem doenças. Então aqui que tem que ter cuidado, galera, porque senão você lê essa parte que os pombos são indesejados por transmitirem doenças no Japão. São sim, Fábio, eu li, ó. Os pombos são vistos como incômodos, transmissores de doenças, e o Japão não é exceção. Beleza, então tá certo. Se no Japão não é exceção, os pombos são incômodos transmissores, e falou aqui, pombos são indesejados. Ninguém gosta dos pombos, porque eles transmitem doenças, várias doenças. Mas o problema está aqui, ó, diferentemente de outros países. Espera aí, então quer dizer que no Japão eles são indesejados. Nos outros países, os pombos são queridos. Todo mundo gosta de pombo, porque não causa problema nenhum, não transmite doença, não incomoda ninguém. Não é isso que o texto dizia, galera. Por isso que creio que a alternativa certa seja B. Se eu errar, não tenho vergonha nenhuma. Vamos ver. Questão 1, alternativa B de bola. Questão 2, alternativa D de dado. B de bola, 1. D de dado, 2. 1. Alternativa B, 1. Alternativa B. Aqui está a resposta da questão. Então, este é o vídeo mostrando como resolver questão de concurso público, especialmente sobre língua portuguesa. Obrigado pela paciência, pela audiência, pela companhia, pela curtida, pelo like, pelo joinha, pela crítica, pelo elogio, pelo comentário, pelo compartilhamento do vídeo, pela sua inscrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e haverá uma playlist Língua Portuguesa no concurso público da Unesp. Valeu, galera! Valeu, turma! Até mais! Bons estudos! Até a aprovação! Isso é que é demais!